Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Aleluia. Se você pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Quero te convidar mais uma vez, junto conosco, entoarmos louvores àquele que é digno, aquele que vive, aquele que reina. Amém? Se você puder, feche seus olhos agora. Vamos agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada por mais esse tempo, Senhor, na Tua casa, onde mais uma vez nos reunimos, Senhor, com o Teu povo, Senhor, corpo Teu, Senhor, família Tua, Pai, povo escolhido Teu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos, Senhor, em estarmos aqui, Senhor. Sabemos que aqui é o melhor lugar para estarmos nessa hora, Senhor. Nós queremos, Senhor, não cumprir mais um protocolo, Senhor, de mais um domingo apenas, Senhor, mas nós queremos aqui, Senhor, entregar a Ti o nosso melhor nessa manhã, Senhor. Nós queremos mais uma vez declarar, Senhor, como todos os dias da nossa vida, Senhor, que Tu reinas, Pai, que só Tu és digno, Senhor, que Tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio agora, Senhor. Ser livre aqui, Senhor. Oh, Pai, no meio de nós, que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente, Pai, nessa hora. Que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, Senhor. Leva cativa as nossas mentes agora, Senhor. Tira tudo aquilo que possa estar impedindo, Senhor, de nos conectarmos contigo, Senhor. Nós queremos declarar nessa hora que nós queremos ir mais fundo, que nós queremos mais de Ti nessa manhã, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que Tu és digno, que Tu reinas, Pai, hoje para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte nessa hora. E com alegria vamos declarar isso. Aleluia. As palmas assim, ó. Aleluia. Oh, Ele é estrela da manhã, estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, a Ele o louvor.
Senhor dos senhores, amém? Aleluia. Inimigos, dos meus medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Queremos mais de ti, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós, amamos tua presença, Pai. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus
mas me rendo, pois a tua glória quero Aleluias, glória a Deus, aleluias. Exaltamos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor Deus tem cuidado do Teu povo, Senhor Jesus. Tu tem cuidado da Tua igreja, Pai. E nós somos gratos a Ti. Amém, igreja. Bom dia. Meus irmãos, eu vou fazer essa parte de dízimos e ofertas. E enquanto eu leio um trecho da Bíblia, gostaria que você preparasse o seu dízimo, a sua oferta com o tempo. E eu quero ler em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor que oferecerem sacrifícios de tolo, pois não sabem o mal que fazem. Essa é uma parte de Eclesiastes, né, que nos dá tantos ensinamentos e sabedoria, que ele fala o seguinte, que ao entrar na casa de Deus, não importa o quanto você põe, o quanto você coloca, o quanto você oferta, ou quanto você dá de dízimo. Você pode dar muito, mas se não for de coração, se não for honesto, se não for puro, isso será um sacrifício de tolo. Se você der reclamando, falando, nossa, isso vai faltar para isso, vai faltar para aquilo, é um sacrifício de tolo. Que a nossa oferta seja em gratidão ao que o Senhor já fez por nós, pelo que Ele tem feito no presente, para a gente não se preocupar com o que Ele vai fazer. Não é uma troca, eu não coloco para poder receber. Não, eu já recebi e aí eu venho e trago aquilo que já sou grato pelo que Ele já deu, pelo que Ele já fez. E o nosso coração às vezes se perde nisso. O nosso coração encontra outros caminhos. E a palavra de Deus fala que somos tolos, que o nosso sacrifício é tolo. Amém? Então, nesse momento de dízimo e oferta, ao trazer a sua contribuição, que o seu coração venha cheio de gratidão pelo que o Senhor já fez, né? Pelo que o Senhor tem feito aqui no presente, hoje, de manhã, até agora. O que Ele vai fazer hoje à noite, o que Ele vai fazer amanhã, isso não importa. O importante é o que Ele já tem feito até aqui. Ele já nos trouxe até aqui. Amém? Então vou pedir para você vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, enquanto a gente canta mais um louvor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, diga isso, Vento forte, não vão roubar não vão roubar a minha fé em ti, ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, cremos em ti, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Amém. E a gente quer conhecer você que está nos visitando hoje, aqui pela primeira vez. Alguém? Pela primeira vez nos visitando. Olha, tem segunda vez. Mais alguém? Pela primeira? Qual é o seu nome? Como? Seja muito bem-vindo, Enzo. Os pais do Dinho, cadê? Esqueci o nome de vocês, me perdoa. Joaquim e Angélica, vocês são muito bem-vindos, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida deles? Aleluias. E tem uma coisa boa, visitante tem direito a pão de queijo, olha aí, ó. E aqueles que trouxeram também têm direito a pão de queijo, então... Assim que terminar por essa porta aqui, ó, você passa pela cortina, tem uma porta, e já de frente tem uma outra porta, ali a salinha do pão de queijo, onde a gente vai te recepcionar, amém? Tinha um pastor, amigo meu, bem antigo, já faleceu, bem senhorzinho, e aí ele fazia essa parte de visitantes,
E aí quando não tinha ninguém, ou quando tinha poucos, ele falava assim com a voz rouca, né? O pastor Pedrinho, ele falava, a gente precisa trabalhar mais. A gente precisa trabalhar mais. Mais visitantes. Amém? E vamos chamar as crianças. Cadê as crianças? Aqui, ó. Cadê as crianças? Olha, eu quase caindo aqui. Olha que legal. Amém. Ó, o Joshua ali já vai fazer o fundo musical pra gente, né, Joshua? Alguém quer orar hoje? Alguma das crianças? Luma? Você ora ou Luma? Não? A Luma vai orar. Todas aqui? Papai do céu, muito obrigada. Ó, fechar os olhinhos, todo mundo em silêncio, tá? Papai do céu, muito obrigado por esse dia de hoje. Deus abençoe a nossa igreja, abençoe todo mundo que está na nossa igreja. Faz meu irmão ter um bom dia, que ele esteja bem. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá? Vamos para a salinha? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Deus abençoe você nessa manhã. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Irmãos, antes da gente entrar na palavra, eu queria que a gente fizesse o nosso momento de intercessão. A palavra de Deus, lá no livro de Romanos 12, 5, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E essa semana a gente chorou, né? Tem chorado com um casal de irmãos. Muitos de vocês já sabem. No domingo passado, os pais do Leandro, esposo da Carol, eles faleceram num acidente de carro lá no Brasil, lá no Paraná, onde eles moravam. E aí no domingo à noite, a Carol entrou em contato com a gente, ligou pra gente, contou pra gente. Então a gente esteve orando por eles durante toda essa semana, orando por eles para que o Senhor trouxesse conforto, alívio, né, para o coração. De fato é uma tragédia, perder o pai, a mãe, e a gente cumpre essa palavra, né, quando a gente chora com os que choram, e a gente chorou o nosso coração. Então, a gente agradece você que é a igreja, que faz parte da igreja, que tomou um tempo para ligar para eles, para orar com eles. Isso nos fortalece, né, nesses momentos de luta, nesses momentos de dor, de aflição, de perda. Isso é ser igreja. Então eu tenho certeza também que o Leandro e a Carol, eles têm recebido o conforto do Espírito Santo e têm recebido o calor da igreja do Senhor. E aí eu queria que nessa hora a gente fizesse o nosso momento de intercessão. Nós vamos orar não só pelo Leandro, pela Carol, pela família lá no Brasil, os irmãos do Leandro, mas eu queria convidar você que tem o seu motivo, a sua dor, a sua causa, para que a gente viesse aqui até o altar. Não é o altar em si que tem o poder para fazer alguma coisa, não, mas é o poder de Deus que opera em nós, que pode realizar grandes coisas na nossa vida. Então vamos ter o nosso momento de intercessão. Venha para cá, você que tem um motivo de oração, seja por saúde, por doença, por documento, enfim, tantas coisas que nós temos orado e clamado ao Senhor. Obrigado. Vamos orar? Odete saiu, não? Odete, você pode vir aqui, por favor? Você ora com a gente, pela gente. Ora pela vida do Leandro, pela vida da Carol, do Henry, do Henrico e toda a família deles no Brasil. E ora também pelos nossos irmãos aqui. Amém, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós apresentamos, Senhor Deus, primeiramente as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Te pedindo, Senhor Deus, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora, Pai, com o Leandro, Deus, com a família dele, com os familiares, Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles amigos mais próximos, Senhor Deus, que estão nesse momento de luto, Senhor Deus, de dor.
mas só o Senhor, Deus, que pode curar feridas em nós, trazer paz, trazer o bálsamo, Deus, de Gileade que desce sobre nossos corações, Senhor Deus, nos acalmando, nos fortalecendo, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor fortaleça eles, ó Pai. Visita eles, ó Deus, com o teu amor, com a tua graça, Senhor Deus. Derrama sobre eles, ó Deus, o bálsamo que eles precisam, Senhor Deus, que nós sabemos que é uma dor muito profunda, Senhor. Mas nada acontece se não for da vontade do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que um dia chegará o nosso dia de irmos encontrar contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, entender essa hora. Não é fácil, mas nós entregamos as nossas dores diante do teu altar. Pai, entrego, Senhor Deus, a vida deles, de cada um aqui, Senhor Deus, que está aqui neste lugar. Pai, cada pedido, Senhor Deus, que tem sido colocado diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com a necessidade, Deus, do teu povo, dos teus filhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, visita aquele que está enfermo, Senhor, porque o Senhor levou sobre si, Jesus, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, estava sobre o Senhor na cruz do Calvário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que nenhuma enfermidade tem poder, porque o Senhor já venceu por nós, ó Pai. E que haja cura no nosso meio, Deus, que haja transformação, Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, ó Deus, toda a frieza do nosso coração, Pai. Porque às vezes nós estamos frios, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem nos curado. É o Senhor, Deus, que tem nos livrado. A cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos livre de todo o mal. Pai, mas às vezes Ele bate na nossa porta. E nós sabemos que há um Deus poderoso, que é o Senhor, Deus, que nos livra, que nos guarda, Senhor. Vai de encontro, Pai, aqui, Pai, com cada um, Senhor Deus. O Senhor conhece nós do profundo e escondido. O Senhor nos conhece, ó Pai. Então, Pai, eu te peço, ó Deus, traz vitória, Senhor Deus, para aquele que está clamado, Senhor Deus, um socorro urgente do Senhor. Aquele que está enfermo, Senhor Deus, que haja cura. Pai, em nome de Jesus, que nós não saímos daqui da mesma forma, porque aqui é o lugar certo, onde nós nos prostramos diante do Senhor, onde nós entregamos totalmente a nossa vida diante do Senhor, Pai. E nós viemos aqui para te adorar, te glorificar, Senhor Deus, que nós sabemos, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o nosso Deus. E nós confiamos em Ti, Senhor, e descansamos no Senhor, Pai, que no momento devido, Senhor Deus, haverá cura. Haverá restauração, Senhor Deus. Oh, Pai, traz, oh Deus, mais calor, mais fervor na Tua igreja, Senhor Deus. Que nós possamos incendiar, Deus, a Tua igreja com nossa adoração, com nosso louvor, Deus, com a nossa entrega, Pai. É assim que eu oro, Senhor Deus, te agradecendo, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Irmãos, nós começamos na semana passada a série Identidade. José, você vai me ajudar aí hoje? Não consegui conectar o meu celular no projetor, então já pode passar a próxima aí, José. A gente conversou um pouquinho sobre identidade. Começamos falando que a nossa identidade, ela não é construída pelo que fazemos, pelo que conquistamos ou pelo que as pessoas pensam de nós, né? A nossa identidade é baseada naquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então, na semana passada a gente começou dizendo quem Deus diz que eu sou. E a resposta foi que Deus diz que nós somos filhos amados dele. Próximo slide. E aí a gente lembrou um pouquinho falou um pouquinho sobre a história de José, e hoje eu vou trazer um pouquinho mais também sobre a história de José, que José tinha tudo para ter uma identidade muito negativa, né? Ele tinha tudo para ser rejeitado, para ser o escravo, o criminoso, o prisioneiro, o governador, mas a palavra de Deus diz que ele entendeu a sua identidade. Quando os irmãos dele encontram com ele, perguntaram quem que ele é, ele fala, eu sou José.
e ele tinha tudo para se vingar naquele momento, tudo para retribuir o mal que os irmãos fizeram, mas não foi a prisão que definiu José, não foi a escravidão que definiu José, não foi a falsa acusação de um abuso que definiu José, e tampouco não foi ele se tornar governador que definiu quem ele era, mas quem Deus diz e quem Deus disse que José era. E o próximo slide, a gente falou um pouco sobre justificação e adoção, que foi o centro da nossa mensagem, a nossa adoção em Cristo Jesus. A justificação, Deus trata conosco como um juiz e declara que já não há mais condenação, e nós lemos esse texto, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa é tratada, a dívida foi paga, não há nada mais que nós devamos, a graça do Senhor nos alcançou. E Deus não só para na justificação, mas Ele vai além, não excluindo uma coisa a outra, mas combinando, casando uma coisa com a outra. Ele nos adotou, e a gente falou que filho adotado é um filho escolhido. Então nós fomos escolhidos pelo Senhor, e na adoção Deus nos trata como Pai e nos recebe na sua casa. Ele nos chama para participar da mesa da família dele. Nós somos amados, filhos e filhas amadas do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, como eu falei na semana passada também, a identidade ela vai além, ela vai é um tema que ele não se esgota. E aí uma próxima pergunta que a gente faz, depois de entender quem nós somos, ou quem Deus diz que nós somos, há uma grande pergunta e um grande mistério da humanidade, que é: qual é o propósito da minha vida? Quem nunca se perguntou, cara, para que eu existo? Para que eu vivo? Para que eu vivo essa vida? Por que Deus, e a gente falou semana passada lá no Salmo 139, me entreteceu? Por que Ele me criou? Por que Ele me fez a imagem e semelhança? Qual é o propósito da minha vida? E hoje eu quero tentar responder essa pergunta, e o tema de hoje é: quem Deus me chamou para ser? Quem Deus me chamou para ser? E hoje, irmãos, tem livro, curso sendo vendido, livro sendo escrito para ajudar as pessoas para encontrar sua missão, para encontrar o objetivo da sua vida, né? E a gente fica fazendo essa pergunta: qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Mas talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada, porque a Bíblia, ela não começa perguntando, nem determinando o que você vai fazer. Não, você nasceu para ser isso, você nasceu para fazer aquilo. Não. A pergunta que Deus faz primeiro é: o que Deus fez por nós? A primeira pergunta para eu entender o propósito da minha vida, a missão da minha vida, é entender o que Deus primeiro fez por mim. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse texto. O propósito da nossa vida, irmãos, ele não começa quando a gente encontra uma missão, mas o propósito da nossa vida, e eu vou repetir isso algumas vezes na mensagem, começa quando nós encontramos a Jesus. Aí começa o propósito da nossa vida. Mas vamos ler esse texto? Efésios 2. Se você não tem sua Bíblia aí, o seu celular, está projetado aqui. Aqui está pequeno, deixa eu por aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deixa eu dar uma parada aqui, e para começar já na mensagem, o versículo 1 diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu disse que para a gente entender a nossa missão, para a gente entender o nosso propósito, a gente precisa entender da onde Deus nos tirou. Da onde Deus nos tirou? Nós estávamos mortos. Eu e você estávamos mortos. Morto pensa, gente. Morto fala. Morto enxerga. Morto anda. A nossa condição era essa. Não tínhamos nada. Não tínhamos nada para oferecer. Não tínhamos nada para fazer. A nossa condição era morto. Éramos mortos nos nossos pecados, em nossos delitos.
antes de existir um propósito, antes de existir uma missão, precisa existir vida, precisa existir ressurreição. Eu preciso nascer em Cristo, eu preciso estar em Cristo, para aí sim eu saber e entender o propósito e a missão da minha vida. Então Paulo está dizendo nessa carta que nós vivíamos segundo o curso desse mundo. E nós cantamos hoje, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós éramos escravos do pecado, debaixo da ira de Deus. Essa era a nossa condição. E o texto vai continuar dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não. Volta aí. Era aqui que eu estava. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então a gente estava perdido, fazendo o que aquela nossa carne, os desejos humanos do pecado nos impulsionavam a fazer. Essa era a nossa condição. E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aí, irmãos, essas duas próximas palavras do texto, aquele famoso plot twist, é isso que fala? Quando o filme dá uma virada, você acha que está tudo bem, o mocinho, a mocinha no filme e tal, aí tem um plot twist, que a história muda toda. E acontece esse plot twist aqui. No próximo, pode passar. Próximo, versículo 4, que vai dizer... Mas Deus. Éramos escravos, estávamos mortos, estávamos andando segundo o curso desse mundo, estávamos andando numa vida de pecado, mas Deus. Na nossa língua portuguesa, eu fui pesquisar, porque é óbvio que eu não lembrava o que era isso. Professoras e professores de plantão, esse mais, ele quem lembra disso aqui? Uma conjunção adversativa. Bonito isso, né? Quem lembra disso aqui? Nani lembrou, Natália lembrou. Algumas pessoas lembraram. Então, o que essa conjunção adversativa faz, irmãos? Ele está dizendo, olha, vocês eram isso tudo. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem Deus, nós éramos escravos, mais Deus. Nós estávamos mortos, mais Deus. Nós éramos condenados, mais Deus. Por sua graça, por seu amor, pela sua bondade, Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos faz assentar com Cristo Jesus. Ele nos adotou, como nós falamos na semana passada, Ele nos adotou como filhos e filhas amadas dEle. Jesus é o nosso irmão mais velho, irmãos. A iniciativa da salvação, ela não é nossa. A iniciativa da salvação sempre foi de Deus. A nossa condição era de morto, a nossa condição era de pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, um Pai que nos amou, com esse amor que a gente não entende, e estando nós, aí ele repete, ele reforça de novo, lembra, preste atenção, olha o que Deus fez, mas deixa eu lembrar de novo onde você estava. Estando mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí esse texto, irmãos, maravilhoso. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O próximo. Porque pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Pela graça nós somos salvos e não é porque eu mereço, não é porque eu e você somos bonitinho, cheirosinho, legalzinho, não. É dom, é presente, é graça de Deus sobre nós. Não de obras para que ninguém se glorie, para ninguém bater no peito e dizer, não, eu fui salvo porque eu mereço. Não. Não de obras, não porque você é bonzinho, não porque você faz boas ações e boas obras, não porque você ajuda uma instituição de caridade, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura
dele. Lembra semana passada que eu falei da palavra imagem e semelhança, criados por Deus, poema de Deus, escrito pelas suas próprias mãos, criados. E aí está em destaque por quê? Lembra que eu falei que a nossa missão, o nosso propósito, ele primeiro começa na definição da nossa identidade, na definição de um relacionamento com o nosso Criador, para a partir de então eu saber qual é o propósito da minha vida. Então eu era morto, perdido, andando no pecado, mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, me resgatou, me justificou, me chamou para a sua família, me adotou para a sua família. Para quê? Para que eu fosse criado em Cristo Jesus para as boas obras. Aí Deus estabelece. Você viu de onde eu te tirei? Você percebeu quem eu sou? Eu quero estabelecer um relacionamento com você para quê? Para que fôssemos criados por Ele para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Deus não nos salvou só para a gente ir para o céu, não. Seria bom, né? Seria bom. Como eu falei na semana passada da justificação, seria muito bom e já era maravilhoso sermos só justificados. O juiz decretar, dizer, olha, não há mais culpa, não há mais dívida, a sua dívida está perdoada. Ele podia parar aí, mas ele foi além. Ele falou, não, além de perdoar a sua dívida, eu quero chamar você para minha casa, para minha família, para ser parte da minha família. E aí ele podia, pela graça, sois salvos, e parar por aí. Eu quero só salvar você, o que já era de bom tamanho, para a gente não viver nesse mundo perdido. Mas ele vai além, porque nós somos feituras, nós fomos criados para boas obras. Essas boas obras, irmãos, elas são a consequência e a evidência de que da vida com Deus. Deus nos torna filhos e agora está nos moldando para sermos portadores da sua imagem. Então a ordem é, primeiro Deus nos salva, depois Deus nos envia para uma missão. Primeiro Deus nos faz filho, depois Ele nos chama para uma vida de propósito. Não é primeiro, o que eu vou fazer e depois eu vejo quem eu sou, Não. Não é o que você vai fazer primeiro, não. É quem Deus diz que você é primeiro. Qual relacionamento você estabelece com Ele, para aí então eu produzir o meu e entender o meu propósito. E aí quando a gente começa a olhar para a Bíblia, e aí eu fui olhando alguns personagens da Bíblia, e eu percebi esse movimento que não é só Paulo nesse texto que está dizendo. Alguns homens da Bíblia, algumas mulheres da Bíblia também, eu percebi esse movimento de Deus, não como um padrão, porque Deus trabalha de várias formas, né? Mas Ele sempre revela a identidade, o relacionamento antes da missão, do propósito. Aí o próximo slide, a gente vai ver, por exemplo, Jeremias. Jeremias, irmãos, no texto de Jeremias 1, 4, 5, no chamado de Jeremias, ele diz assim, veio a mim, ou seja, Deus falou com Jeremias. Identidade, deixa eu estabelecer a tua identidade. A palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Você percebe esse movimento? Que o texto não começa, ei Jeremias, eu vou te fazer profeta às nações. Ei Jeremias, eu vou te fazer um profeta. Eu vou te dar um grande ministério. Não é assim que começa. Ele vai dizer, deixa eu mostrar para você uma coisa. Antes de você pensar em ter nascido, antes de você ter sido formado no ventre da tua mãe, deixa eu dizer para você, eu te amei, eu te escolhi. E aí sim, o propósito vem, eu te constituí profeta às nações. E aí um outro homem, igreja, usando você, usando a mim, usando a cada um de nós. Isaías 6 vai dizer também a mesma coisa, vai fazer esse movimento. Olha lá, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios, lábios impuros, né? Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aí lá no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Primeiro, não é quem Isaías ia ser, o que Isaías ia fazer, não. Eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí então Isaías responde,
Aí eu entendo o propósito da minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nunca começa pela missão, irmãos. Deus começa pela identidade e pelo relacionamento. E aí eu não podia deixar de falar de José, que José tem marcado muito a minha vida. Acho que uma próxima série vai ser uma série sobre José, porque ele tem muito para nos ensinar sobre vários assuntos. E talvez esse seja um dos exemplos mais bonitos, porque Deus não aparece para José e fala, eu te chamei para ser governador do Egito. Não foi assim que começou a história de José. Ele simplesmente foi sendo fiel a Deus em cada processo, em cada momento da vida dele. Primeiro, na casa do pai. Depois, como escravo, na casa de Potifar, ele continuou sendo fiel, irmãos. Não é porque ele estava como escravo que ele vivia de qualquer maneira, que ele fazia qualquer coisa, que ele vivia, que ele trabalhava relaxadamente. Não. Ele entendeu o propósito dele. Depois na prisão. E aí só depois veio o palácio. Depois que ele passou por tudo isso, ser vendido, ser acusado, ser preso, depois veio o palácio. E aí eu escrevi isso aí. O cenário mudou várias vezes. O cenário da vida de José, a história da vida de José, como a nossa, ela tem altos e baixos e perdas e lutas e choros e alegrias, mas o propósito, quando ele entendeu, eu sou José, eu sei para que eu fui criado, ele não mudou, independente do cenário. Eu e você saímos da nossa terra, mas se eu e você entendermos o nosso propósito, seja aqui, seja no Brasil, no Japão, em Portugal, aonde quer que eu e você estejamos, se nós entendermos da onde Deus nos tirou, quem Ele nos chamou para ser e o que Ele quer que nós façamos como propósito e missão da nossa vida, irmão, você pode estar em qualquer lugar, que o propósito de Deus vai ser estabelecido na minha e na tua vida. José ele não precisou esperar o palácio chegar, não. Tem gente que não, só vou cumprir o propósito da minha vida quando eu estiver no palácio, quando o negócio ficar bom, quando o meu documento chegar, aí eu vou viver o propósito da minha vida. Irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E eu vou repetir o que eu falei primeiro e vou falar mais algumas vezes hoje. O propósito da nossa vida, tem escrito aí, José, no próximo slide. O propósito da nossa vida não começa quando encontramos uma missão. Ela começa quando nós encontramos a Cristo. Quando nós encontramos a Jesus, começa o propósito da nossa vida. Mas, irmãos, talvez ainda fique uma pergunta. Que boas obras são essas que a gente leu no texto de Efésios? Que boas obras são essas? Qual que é o propósito? Me ajuda aí, Renan, você ainda não me respondeu a pergunta. Qual é o propósito da minha vida? O que Deus preparou? Será que Deus está falando apenas com algumas pessoas? Será que o propósito, a missão, é só para quem é pastor, para quem é missionário, para quem pega um microfone aqui e está pregando? Não. Eu queria ampliar um pouquinho essa visão nossa, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um texto também que você com certeza já leu diversas vezes. E você conhece ele muito bem. É uma carta para a igreja, não é uma carta para uma pessoa. É uma carta para a igreja, para mim, para você, para nós que estamos aqui hoje. E lembra que eu falei do movimento? Primeiro identidade, relacionamento e depois a minha missão. E esse texto faz a mesma coisa. Pedro amplia isso e fala assim, vós, porém, estou falando com você, igreja, quem vocês são? Deixa eu definir quem vocês são primeiro. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Eu e você. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Definiu tua identidade? Pegou aí, não? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Definiu identidade, definiu. Agora eu vou dizer para quê. Qual é o fim disso tudo? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o propósito? Qual é a missão disso tudo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. É a ordem novamente estabelecendo, irmãos. Pedro diz quem nós somos. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Eu e você somos sacerdotes reais.
Cristo Jesus é o sumo sacerdote, e você sabe muito bem que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o sacerdote era uma única pessoa, escolhida por Deus para intermediar Deus e o povo. Então, você sabe bem disso. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ia pedir perdão pelos nossos pecados. Imagina, pedir perdão pelo pecado de todo mundo aqui. Pensa numa responsabilidade, né? Então, o sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, irmãos, assim, limpo, mas pensa limpo assim, limpo mesmo, sabe? Aquele sem pecado quase. E aí ele entrava com a cordinha amarrada assim no pé, ó, no tornozelo, cordinha amarrada no tornozelo, por quê? Porque se ele entrasse no Santo dos Santos e tivesse um pecado, ele morria lá dentro. Olha que coisa maravilhosa. Quem queria ser sacerdote na Velha Aliança? Ah, olha aí. Porque ele morria lá dentro e a cordinha fazia o quê? O pessoal puxava ele. Só que na nova aliança, em Cristo Jesus, Deus está dizendo para mim e para você, e você é sacerdote real. Você tem acesso à sala do trono, à sala dos santos. Só que a gente acha que a graça, porque ela é presente, ela é dom, ela é barata. A graça não é barata não, irmãos. Ela custou muito caro. Ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, para redimir o meu pecado e para redimir o teu pecado. E a gente acha que porque foi de graça a gente vive de qualquer maneira. Porque lá na Velha Aliança, se ele entrasse com pecado, ele morria, era fulminado lá dentro. E aí eu puxava a cordinha. Ah, hoje eu não sou fulminado. Mas irmãos, essa graça me alcançou. Eu não vivo da maneira correta que eu vivo por medo de Deus, por temer a Deus, por medo do inferno. Não, eu preciso viver da melhor maneira, entendendo que esse amor me alcançou. E esse amor que me alcança, eu quero agradar a esse Pai que me ama. Você que é casado, você sabe que nem todos os dias são flores, amém ou não? Ah, obrigado, achei que fosse só lá em casa. Poucos améns. Nem todo dia são flores. Mas você se casou com essa bênção aí, não casou não? E o que você quer fazer? Você quer agradar, na maioria das vezes. E se não quer, deveria, irmãos. Irmãos e irmãs, deveria. Você quer agradar. Por quê? Porque você ama. Porque você ama. Não é só porque você prometeu, não é só porque você assinou um papel. Você não agrada a tua esposa, você não agrada os teus filhos porque você assinou um papel, um contrato. Porque o teu nome está na certidão do teu filho. Não, você agrada porque você ama. E se a gente vive nessa vida, muitas vezes de pecado, de viver de qualquer maneira, sem entender e sem viver o propósito e a missão para a nossa vida, a pergunta que fica para nós, será que eu estou amando a Deus de verdade? Será que eu estou tentando com a minha vida agradar ao meu Pai, que me amou, que me escolheu? Deus nos diz quem nós somos, irmãos, para mostrar por que nós existimos. Nós somos sacerdotes para proclamar as virtudes. Proclamar. Isso muda a nossa maneira de enxergar, ou precisa mudar a nossa maneira de enxergar a vida cristã. A de enxergar como nós vivemos como discípulos e discípulas de Jesus. Porque sacerdócio não é para quem ocupa cargo religioso, não é para o pastor, não é para mim. É para cada um de nós. Nós somos sacerdócio real. Isso significa, há uma frase que a gente fala, muito se fala, que a gente vem para esse lugar, a gente vem no domingo, a gente vem para adorar, mas a gente sai para servir. A nossa missão, na segunda-feira, eu e você continuamos sendo sacerdote. Não acaba aqui não, você não é só sacerdote aqui dentro não. Aqui dentro é fácil, é bonitinho. Mas você e eu somos sacerdotes amanhã, segunda-feira, no trabalho, na empresa, na construção, limpando casa, na escola, no curso de inglês, na faculdade, criando seus filhos dentro de casa, atendendo cliente, recebendo pessoas na sua casa, a maneira como você lida com seus vizinhos. É ali que eu e você precisamos ser, de verdade, sacerdote. O nosso propósito não depende, irmãos, de um microfone, de um púlpito. O meu propósito, porque, pensa só, esse microfone aqui é um microfone, né? Se eu guardar ele numa caixa, num case,
botar um cadeado, ele vai deixar de ser microfone? Não vai. Mas ele vai estar cumprindo o propósito dele? Não, porque ele vai estar fechado com o cadeado. O propósito dele se cumpre quando alguém pega e usa, né? Você tem uma vassoura em casa. Ela tem um propósito, não tem? Mas se você deixar ela guardadinha lá na sua despensa, ela vai deixar de ser uma vassoura? Não, mas ela não vai estar cumprindo o propósito, até que você pegue e varra o chão. E aí ela vai estar cumprindo o propósito dela. Então, a gente fala assim, não, mas eu sou tímido, isso não é para mim. Não, mas eu não é assim que Deus trabalha comigo. Não, eu sou muito tímido, eu sou envergonhado. Mas, irmãos, uma outra coisa que eu fui percebendo, que Deus trabalha com aquilo que a gente tem na mão. Na grande maioria das vezes. Eu olho para a Bíblia, eu vejo histórias, eu vejo homens e mulheres que Deus afirma identidade, define missão e propósito. E Ele usa o que essa pessoa tem na mão. Moisés, o que Moisés tinha na mão? Um cajado. O cajado tinha poder de alguma coisa, gente? O cajado faz alguma coisa? Na mão de Moisés o negócio. Mas o poder estava no Moisés? Estava no cajado? Cajado, uma vara na mão de Moisés, pelo poder de Deus, irmãos, abriu um mar. O que é isso? O que é isso? Pedro tinha o quê? Pedro tinha barco. Pedro tinha o quê? Rede. E o que um barco e uma rede na mão de Pedro, pelo poder de Jesus, fez? Davi tinha o quê, irmãos? Uma funda. 5 pedrinhas. Davi, o que você tem na mão? Tem espada, tem atirador de elite? Não, tem só 5 pedrinhas aqui e uma funda. É o que você precisa. É o que você precisa. Se você entender o propósito da tua vida, é o que você precisa. Uma funda e 5 pedrinhas. Aquele menininho lá que tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar uma multidão. O que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Raramente Deus vai começar colocando algo novo, algo maravilhoso, algo esplendoroso na nossa mão. E aí eu vou voltar lá para José, porque eu gostei muito de José, gosto muito dele. Ele não tinha vara como Moisés, ele não tinha uma funda como Davi, ele não tinha 5 pães e 2 peixes. Mas o que José tinha era o lugar onde Deus colocou ele naquele momento. E aquilo foi suficiente. E o foco, você percebe que não é o recurso, não é a ferramenta, não é a vara, não é o pão, não é a funda, né? O foco é que Deus pode ressignificar a ferramenta que você tem na sua mão. Próximo slide, eu acho que fala disso, José, por favor, se eu não me engano. E aí, essa semana, eu vi eu já preparando a mensagem, tinha falado sobre isso, e a semana a Joelma postou um vídeo falando sobre isso. A gente acha que o propósito da nossa vida tem a ver com algo muito espetacular, com algo muito grande. Não, propósito, quando a gente fala de propósito, de missão, não, a gente está falando de muitas views, de muitos likes, de uma igreja lotada, de um grande ministério, de uma grande coisa, de muita influência, de uma grande ideia que eu tenho, de muito recurso, mas talvez Deus esteja esperando que a gente mude o nosso coração, mude a nossa vida, e a gente diga, ou ouça o Senhor dizer, começa sendo fiel exatamente aonde eu já coloquei você. O que você tem na sua mão, irmãos? O que você tem na sua mão? Mas não olha isso para o que a ferramenta pode fazer, mas no que Deus pode fazer. E aí isso é uma verdade muito importante para a gente. Deus pode transformar ferramentas comuns. O lugar que você está, o lugar que você trabalha, o que você faz. Não espera uma coisa maravilhosa acontecer, não. É sendo fiel aonde você está. Lembra de José, de tudo que você ouviu aqui semana passada, hoje, depois. Se você esqueceu de tudo, lembra de José.
que foi vendido como escravo pelos irmãos. Os próprios irmãos venderam ele. E fez um trabalho maravilhoso. E aí ele vira um dos homens de confiança de Potifar, e ele é acusado pela mulher de Potifar. Não, esse cara abusou de mim. Mentira! Mais uma acusação falsa, vai ser preso. Escravo, preso. E ali na prisão, um movimento acontece, porque ele não era qualquer preso. Ele era José, ele tinha propósito, ele entendeu a sua missão, ele entendeu quem ele era em Deus. E aí ele vira governador. Então Deus pode transformar ferramentas comuns em instrumentos extraordinários quando estão nas mãos de pessoas rendidas a Ele. O que eu e você precisamos entender e viver e fazer é render o nosso coração ao Senhor, render a nossa vida, nos colocarmos à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eu entendi quem eu sou em Ti, o Senhor me ama, o Senhor me adotou como filho, o Senhor me fez parte da Tua família, e o propósito da minha vida é glorificar o Teu nome aonde eu estou. Acho que ficou mais simples, não ficou não? Acho que deu uma simplificada. Porque a gente fica esperando. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, que coisa grande, maravilhosa, espetacular que o Senhor tem na minha vida. Irmãos, a vida ordinária é a vida que a gente vive. O extraordinário, ele acontece. O que é extra? O extra, ele é um plus, irmãos. A gente não vive no extra o tempo todo, não. Extra é um plus. O ordinário é o que a gente vive de segunda, terça, quarta. Você come teu arrozinho e feijão com carne. Aí um dia você come um camarão. Aí no outro dia tem uma picanha. Mas o ordinário, Deus nos chama para vivermos o ordinário. Aquilo que eu e você temos nas nossas mãos, se nós nos rendermos ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle, Ele pode nos usar de forma ordinária e de forma extraordinária. Mas isso não depende de mim, isso depende dEle, porque a honra é dEle, a glória é dEle, para sempre. Se o pastor Santo estiver me ouvindo agora, ele vai ficar muito orgulhoso de mim, porque o nosso catecismo de Westminster, nós somos presbiterianos, ele vai dizer, e vai perguntar o seguinte: qual é o fim principal do homem? E ele vai responder: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar de Deus para sempre. Esse é o objetivo da nossa vida, irmãos, glorificar ao Senhor. Não espera Deus mudar a tua profissão para você viver o teu propósito, não. Não espera o teu documento chegar para você viver o teu propósito, não. Ora para que Deus mude o teu coração, para que Deus mude o nosso coração. Martinho Lutero vai dizer que tanto trocar uma fralda de um bebê pode glorificar a Deus tanto quanto pregar um sermão. Porque o propósito não está em ter um microfone na mão ou ter uma fralda na mão, mas é no coração rendido. Porque eu posso estar com esse microfone aqui e meu coração está completamente longe de Deus. Eu não estou cumprindo o meu propósito. E você pode estar na tua casa, cuidando dos teus filhos, de segunda a segunda, cansada, descabelada, irritada. Alguma mãe se identificou aí, não? Mas você rendeu o teu coração, porque você entendeu qual é o propósito, qual é a missão da tua vida, que é glorificar ao Senhor com aquilo que você tem nas suas mãos. Amém, irmãos? Amém? De tudo do que a gente ouviu aqui, o meu objetivo nessa manhã, e essa palavra mexe comigo também, é que a gente entenda que o propósito da nossa vida é viver para Deus, é glorificar a Deus, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você foi alcançado pelo Senhor, se você foi encontrado por esse amor, se você já se identifica como filho adotado, pertencente a essa família, a tua vida precisa glorificar a Jesus, irmãos, todos os dias, com as tuas palavras, com as tuas ações, no teu gesto.
E aí, quando você entende isso, você começa a ressignificar a tua vida. Limpar uma piscina deixa de ser só limpar uma piscina. Limpar uma casa deixa de ser só limpar uma casa, porque você está glorificando a Deus com aquilo que você está fazendo. Você está orando, você está abençoando o dono da casa, a dona da casa, você está abençoando os filhos, você está orando por aquele lugar. Irmãos, ressignificar, dar uma aula, entrar numa sala de aula, ganha um novo significado, porque você tem uma rede de relacionamento que você pode anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque esse é o propósito da sua vida, porque você entendeu quem você é nele. Eu não preciso de um grande movimento, e esse é o objetivo maior da nossa vida. O objetivo maior hoje dessa mensagem é que eu e você entendamos que aquilo que nós temos nas mãos, o lugar que nós estamos plantados, aquilo que nós fazemos hoje, pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, desde que o meu e o seu coração estejam rendidos a Ele. Amém? E a gente está caminhando para o final. Se na semana passada a gente aprendeu quem Deus diz que nós somos filhos. Hoje a gente aprende que nós somos sacerdotes, sacerdócio real. Filhos pertencem à família. Sacerdote representa a família. O filho participa. O sacerdote fala, opa, eu também faço parte. Eu estou aqui. Deus nos salvou, irmãos, para que a gente anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria terminar com 3 desafios. José, os próximos 3 slides aí. 3 desafios para a tua semana. Primeiro desafio: sirva uma pessoa de forma prática nessa semana. Abençoe alguém de qualquer maneira. Ore e peça para Deus colocar a maneira que você pode abençoar alguém essa semana, sem esperar nada em troca. Não é para você fazer, deixa eu dar alguma coisa aqui, mas esperando um favor em troca. Não. Abençoe alguém, sirva alguém, sem esperar nada em troca. Experimenta fazer isso essa semana. Segundo desafio: veja seu ambiente como seu campo missionário. O lugar que você está plantado, veja esse lugar como teu campo missionário. A gente entra nesse lugar para adorar. Nós adoramos ao Senhor nessa manhã. O culto, ele é para Deus. O culto não é para agradar a mim, não é para agradar as nossas vontades. O culto é para o Senhor. A gente entra aqui para adorar a Deus. Mas quando a gente sai nessa porta aqui, irmãos, a gente está saindo para uma missão. A gente está saindo para um serviço. A gente está saindo para anunciar aquilo que a gente recebeu e a quem a gente adorou aqui. Porque é muito egoísta da nossa parte a gente ficar com isso aqui só pra gente. Notícia boa, a gente gosta de espalhar, a gente quer dizer aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi, aquele amor que me alcançou, aquela graça que me alcançou, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque se fez tão bem para mim, eu quero que faça bem para todo mundo. E o terceiro desafio: compartilhe sua fé de forma simples. E aí um texto, uma frase muito conhecida, que vai dizer, prega a palavra, se preciso for, prega o evangelho, e se preciso for, use palavras. Compartilhe a sua fé, talvez numa atitude, num gesto, numa forma de falar, numa forma de responder. Aproveita uma conversa para falar daquilo que Jesus tem feito na tua vida. Esses são os 3 desafios para a tua semana, para a nossa semana. Que isso possa transformar o nosso coração e possa fazer que a gente viva de fato o propósito da nossa vida. E as outras coisas, irmãos, se Deus te chamar para você ter um ministério, se Deus te chamar para você fazer uma grande obra, para você criar uma ONG, para você ir para as nações, você ir para outro lugar, aí é extra. É extra na minha e na tua vida. Mas o ordinário, aonde eu estou, com o que eu tenho, Deus me chama para glorificar a Ele. Quem Deus diz que você é, sempre determina quem Deus chama você para ser. E quando a gente entende isso, nós descobrimos que propósito não é encontrar uma missão extraordinária.
é viver todos os dias para a glória de Deus, exatamente aonde Ele nos chamou. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por tão grande amor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, numa vida perdida, mas Deus, mas o Senhor nos alcançou. Pela graça nós fomos salvos, e isso não é por merecimento nosso, é presente do Senhor, e a gente te agradece por esse presente. Senhor, nos ensina, nos ajuda a compreendermos que o propósito maior da nossa vida é glorificar o Teu nome, é anunciar as verdades que nos encontraram um dia, e que a gente possa manifestar isso às pessoas que estão ao nosso redor. Nos faz entender, Senhor, que o lugar onde o Senhor nos plantou, o trabalho que nós temos aqui nessa terra, as ferramentas que nós temos nas nossas mãos, é isso que o Senhor quer usar. Que a gente possa ressignificar a nossa vida, ressignificar o nosso trabalho, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente cuida dos nossos filhos, a maneira como nós lidamos no nosso casamento, nas nossas finanças, Senhor, a maneira como nós lidamos com o nosso irmão na igreja. Que isso possa ser ressignificado à luz da Tua palavra, à luz do Teu evangelho, que nos chama, que nos convida a rendermos o nosso coração e reconhecermos que tudo que temos e somos vem do Senhor. Que ao acordarmos amanhã, segunda-feira, ou melhor, que ao sairmos dessas portas aqui dessa igreja, Senhor, a gente possa entender que nós somos sacerdotes reais, nós fazemos parte da Tua família, mas nós representamos o Senhor. Que a gente possa representar o Senhor da melhor maneira, que não haja vergonha, que não haja escândalo, mas que haja exemplo. Toca o nosso coração, muda o nosso coração. E, Senhor, nós queremos ser enviados em missão nessa semana, em missão, no trabalho, em casa, na escola, aonde o Senhor nos levar, que nós possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe você. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deus abençoe você. E na semana que vem a gente conclui a nossa série Identidade. Vá para uma semana de bênção, de vitória em missão, em nome de Jesus.